Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos chegando aí para mais um papo aí de sábado. Sábado à tarde, né? Eu fiquei depois de um bom tempo aí, férias, final de ano. A gente está de volta aí para conversar um pouquinho sobre assuntos à luz da Bíblia, né? Ideias, temas. Hoje um tema que é extremamente interessante, que é profecias à luz da Bíblia. Um tema que eu gosto particularmente bastante. E já estou aguardando a entrada do nosso amigo aí. Já entrou? Adriano Cecílio. Pode pedir para entrar, Adriano? Isso. Que a gente já vai. Vamos ver se o Adriano já vai se conectar, com certeza. Vanilza. Entrei um pouquinho atrasado hoje. Tá aí o homem. E aí? E aí, rapaz, como é que tá? Só virtualmente, né? A gente se vê. Puxa, é verdade, rapaz. Eu não tô tão bonito como você, mas tô aqui. Não, eu fiz a barba. Isso é o segredo. Isso é o segredo do Eu sucesso. baixei a minha. Mas aí tem alguns que ficam melhor com barba e outros sem barba. Então eu fiquei. Como eu também não tenho paciência e dedicação como você, faço a barba que é mais rápido e mais fácil. Um privilégio. Obrigado pelo convite, viu? Eu que Bom, agradeço aí. Janeirão, né? Todo mundo de férias. Aí. rapaz, mas minha férias está sendo frustrada por causa da mudança, né? Minha mudança de Caieiras para Monte Azul teve muitos contratempos. Então, minhas férias hoje é arrumando casa. Mas ainda tem uma semana. Acho que agora eu consigo uma semaninha. É, rapaz, o homem tá se mudando, o homem tá se mudando. Já vamos falar um pouquinho. Esse aqui é um cara que já morou em muitos lugares aí, tem experiência. Tem experiência. Eu tô vendo aqui a turma entrando aqui. Muitos, muitas pessoas entrando. Sejam bem-vindos. Tatiane, Marlene, Max Alisson, Lima, Souza Lima, Rodrigo J. Neves, Picles Adventista. Opa! Interessante, hein? Muito bom, hein? Pastor Gabriel Leão. Sejam bem-vindos, Magnólia. Muitos amigos, e com certeza muitos amigos do pastor Adriano Cecílio, né? Karine Santos. Eu não tenho uma rede tão, tão forte, tão estruturada aí, mas eu sou um humilde iniciante blogueiro. Que isso? Sou nada, eu, sou, eu fico devendo mais conteúdo para os meus seguidores do que fazendo. Eu mais devo conteúdo para eles do que faço. Mas tá bom. A gente tá junto aqui para conversar um pouquinho. Vai ser legal, né? A gente conversar um pouquinho sobre profecias bíblicas. O pastor Adriano Cecílio, ele é um cara que a gente não se conheceu ainda pessoalmente. Veja só. É, Veja só. desde que você estava na Associação Oeste Paranaense, Perfeito, perfeito, perfeito. eu estou assim para o auditório. Alguém aqui tem canal no YouTube? Aí eu levantei a mão, olhei, só tava eu. Aí eu baixei de com vergonha. Verdade, foi a única. Nossa, mas faz tempo isso, hein? Aí foi. Rapaz, é verdade, mas depois, Dois- depois disso eu não me lembro, né, da gente ter se encontrado mais. Acho que foi 2014 ou 15 no máximo. Eu não sei. Por aí, É, por aí, por aí. é. Nossa, isso é verdade. Faz tempo, então. Rapaz, na pandemia a gente conversou e conversa muito, né? Gravamos coisas, mas realmente. Mas vai dar certo, a gente vai se encontrar aí. Se Deus quiser. Eu também não sou uma pessoa que acaba. Eu vou para lugares muito específicos e agora cada vez estou indo menos. Então, tá mais cirúrgico o negócio, e às vezes a gente nem consegue ver, só vê a pessoa que convidou a gente e mais alguma pessoa ou outra e depois tchau, né? É uma loucura, é uma correria. Vamos ver. A gente tem que gastar um tempo, pelo menos virtualmente, para conversar um pouco, né? Trocar uma ideia. E acho que é legal. O pastor Adriano Cecília é uma pessoa que tem muito, estuda bastante profecias, estuda profundamente, lê muito, pesquisa. Alguém que
gosta do assunto, entende o assunto, tem um ministério dedicado a isso, né? O canal, vamos chamar o conglomerado Minuto Profético aí, né? Que tem podcast, vídeo, tem um monte de coisa. Daqui a pouco vai fazer até um livro, quem sabe, né? Ô, Nossa, um livro aí. já tá na gaveta. Falta pouco, é sério, falta Então, pouco mesmo. é o caminho natural, né? Vai chegar daqui a pouco. Mas aí, para quem ainda não conhece, quem é o pastor Adriano Cecílio? Você está trabalhando aonde atualmente? Sua formação? Fala um pouquinho aí pra gente. Pô, rapaz, é assim, eu sou o marido da Poliana, pai da Manu, né? Sou pastor e nas horas vagas aí produzo alguma coisa na internet. E como você falou, eu estou devendo, já tem alguns meses que o meu conteúdo diminuiu, porque eu tive alguns contratempos, né? Mas agora, começando aqui com um distrito novo, já arrumei meu escritório, né? Ainda falta a iluminação, estou um pouquinho escuro aqui, né? Porque ainda a iluminação tô dando só uma ajeitada ainda, né? Mas tem um canal no YouTube, tem um podcast que também a ideia é voltar. Recentemente eu fiz com o pastor Lucas, né, o conteúdo da lição da Escola Sabatina Jovem, que eu gostaria de voltar com mais um comentário, né? Tem tanto comentário na internet. Eu coloquei mais um comentário, né? A lição da escola sabatina é uma das coisas mais comentadas no mundo. Todo mundo comenta, né? Por isso que eu coloquei mais um comentário na lição. E é isso, aquilo que eu produzo para o distrito, eu compartilho, tanto compartilhado na internet, né? Então, estou aqui em Monte Azul Paulista, é uma cidadezinha pequena, mas com um coração gigantesco. Fomos bem recepcionados aqui, acolhidos. Que região fica? Interior de São Paulo. Próximo é bem conhecido, né? É Barretos e Termas de Olímpia. Ah, Um opa. lugar quente, quente, quente. E assim, está sendo muito bom, né? Eu volto de férias, estou em férias, né? Eu volto de férias agora, sábado agora, com o Concílio de Anciãos, onde eu vou conhecer mais as minhas ovelhinhas, né? Mas está sendo uma experiência gratificante, rapaz. Estava em Caieiras, em São Paulo, né? Anteriormente estava no Paraná, em Ubiratã, e aí passei por Cascavel, Goiôerê. Então, os cabelos brancos, apesar das luzes aqui, é por causa da idade também, né? Rapaz, eu estou escasseando aqui também. Falo nada, né? Nem falo nada sobre isso. Ah, mas que legal. E você tá, bom, você fez teologia, né? Ou sim. Fez teologia. Teologia no NASP e fiz uma pós-graduação agora em edição editorial. Está aí a razão do livro, está quase Opa, pronto. que legal. E com ênfase em marketing digital, né? Porque eu gosto da área de comunicação. Tenho Hum, de expandir nessa área, porque eu vejo que a igreja ela precisa avançar com esse braço, né? A gente tem braço em vários lugares, né? E a internet, a comunicação é um meio, né? Você sabe muito bem, né? Trabalha com isso. É um meio que a gente precisa avançar. Então, eu acredito que eu posso contribuir, né? Então, sou pós-graduado nisso. E que quem legal. mestrado, né? Sonho com isso, vamos ver. Rapaz, vamos em frente, né? Não podemos desistir. Coisa boa, hein? Olha, eu vou combinar uma coisa com os nossos amigos que estão entrando aqui. Tem bastante gente entrando. Kleber, Jonathan Huppers. Opa, Jonathan Huppers diretamente das Ilhas Falkland. Opa, aí sim, hein? Pô, lá da terra do Sérgio, pastor Sérgio, tá por lá, tá por lá. Então, não, acho que o Jonathan tá lá nas Malvinas, lá. Malvinho, ok. Nas Malvinas. Eu acho, né? Não sei se ele tá lá ou tá em outro lugar. Ele tá de férias, tá conectado em outro lugar, né? Mas que ele estava uma época depois, daqui a pouquinho ele manda uma mensagem aí, dizendo se tá ou não tá, né? Olha, a ideia é o seguinte, eu vou deixar por enquanto que eu tô enxergando os comentários, estou enxergando o Adriano meio por trás das letras, né? Então daqui a pouquinho uma vou tirar um pouquinho a área de comentários aqui, vou deixar assim, a gente vai combinar o seguinte, tem espaço para fazer perguntas, né? Se você quiser fazer uma pergunta, você deixa a pergunta ali e aparece para a gente aqui tranquilamente.
a gente vai fazer as perguntas, não tem dificuldade nenhuma. Ó, tem um íconezinho aqui de um ponto de interrogação que, se a pessoa deixar uma pergunta, a gente vem e incorpora. Então, à medida que a gente vai conversando, se você não puder comentar aí, mas pelo menos você pode deixar perguntas, né? E até naquele espaço pode deixar um comentário também. Pode deixar comentário ou pergunta. Então não precisa necessariamente se preocupar, que alguns se preocupam, tirou o área de comentário. Não, não é isso. É que quem está fazendo aqui, ó, quem está fazendo a live não Não. enxerga o outro. Você só vê letrinhas aqui na frente, e aí eu gosto de ver a pessoa com quem a gente está conversando assim mais nitidamente. Então eu vou desativar por enquanto, daqui a pouquinho, né? Deixa o pessoal entrando aí. Eu vou desativar os comentários, mas você pode fazer as perguntas ali por aquele dispositivo. Ó, meu sobrinho aí, Daniel Cordaz, entrou também. Fernando Lima Júnior, bastante gente, Reinaldo, Guilherme Garces, Ingrid Paixão, Eduardo Sampaio, Jason Rigg, Joel Lisboa, enfim, uma turma legal aí. Sejam bem-vindos, tá? Pastor Adriano, antes de começar a conversa, vamos orar, né? Porque a gente acredita que eu parto do pressuposto que toda essa conversa aqui ela tem que ser conduzida por Deus, né? Acima de tudo, Deus que conduz o que a gente vai falar, o que a gente vai comentar aqui, né? Você quer orar, por favor, para a gente começar esse papo aí? Pai querido, obrigado pela oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento de conversa, bate-papo, porque vamos falar da Tua palavra, Pai. Abençoe quem está nos assistindo, esteja conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E, bom, para quem talvez não, aqueles que não são meus seguidores, né? Eu trabalho com comunicação, o pastor já falou. Meu nome é Felipe Lemos, né? Eu trabalho com comunicação vai fazer uns 27 anos Oi, já. minha idade, minha idade, minha idade. Pois é, você é tão novo assim, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. O cara já vai tirando onda, né? 27 anos aí de comunicação. Mas eu comecei bem jovenzinho, 10 anos, né? Então aí praticamente você trabalha. Mas eu trabalho com comunicação, mas eu gosto muito de estudar assuntos que me cativam, que me motivam. E um deles é profecias. E estudar a Bíblia, né? Mas algum tempo fiquei estudando profecias para tentar entender esse mundo aí um pouco melhor, profecias bíblicas, né? E aí a gente faz alguns conteúdos também, e até aproveito para falar do site apocalipse.com aí, que é um portal aí que eu devia estar atualizando mais, tá, por sinal. Tá pouco atualizado, mas a gente tem colocado alguns conteúdos em vídeo, alguns em texto lá sobre Daniel, sobre Apocalipse. Temos que colocar alguns outros conteúdos dos seus vídeos aí, pastor Adriano. Eu coloquei alguns que você fez com o pastor Michelson, com outros ali, mas tem que colocar mais coisa. Falta uma organização ainda de tempo, mas eu vou colocar mais conteúdos ali e destacá-los. Mas ali tem um curso também que eu deixei, um curso avançado do Apocalipse, capítulo por capítulo. Então, se você quiser dar uma olhada lá. Eu assisti, muito bom. Recomendo. Olha aí, ele foi um guerreiro, assistiu tudo aquilo ali e não morreu, né? Assisti. Ele sobreviveu. Todo estudante, né? E tá aqui já fica a primeira dica, né? Não tenha preconceitos sobre outras pensantes, né? Às vezes você está dentro de uma bolha. Então, assim, eu assisti toda a sua série, assisti de outras pessoas. Eu assisto, cara, porque é fantástico. Eu aprendi muita coisa. Por exemplo, a tua série, o que me chamou a atenção e o que eu gosto é verso por verso. É, assim, muito interessante. Por exemplo, você fez a explanação das trombetas, que eu estou devendo para o canal, já para a turma, algo sobre as trombetas, né? Que eu parei na quarta trombeta. É mais fácil, né? Da quinta em diante, né? E eu assisti todos os seus vídeos e digo para você, é um material muito riquíssimo, entendeu? Tem que ser. Puxa vida. Deu trabalho. Agora vai sair uma série de Daniel. Tá gravada e em breve deve sair. Legal, legal. Vamos ver, tá na fase final de edição, deve sair pelo Feliz 7 Class.
que é a plataforma de cursos do Felicity Play. Sim, conheço. Vamos ver. Agora depende do meu sponsor lá, do meu patrocinador, Carlos Magalhães, ver quando é que ele vai soltar. Aí depende dele, ele que está bancando o projeto, ele vai dizer quando é que vai soltar. Ó, nosso amigo Taylor tá aí, mandou um abração, Taylor. Pastor Lucas Igor, que é uma figura... Nesse nome, pode pular para outro, mais importante. Rapaz, eu sei que ele é muito seu amigo, ele vive tirando onda de você, mas ele gosta de você. Então você trate bem o Lucas, que ele gosta de você, rapaz. Eu tenho a sexta, o Gary Champion, né? Fala das Champion, acho que é o nome, das 5 linguagens do amor, né? Eu tenho a sexta, o sarcasmo e a ironia, entendeu? Então... Rapaz, isso é muito amor, isso é muito amor, muito amor. Tô vendo aqui mais umas pessoas entrando, mas vamos lá, eu vou... Joel, tudo isso para dizer que daqui a pouquinho, eu tô falando, pessoal, para depois dizer que eu vou tirar a área de comentários aí, para o pessoal não ficar magoado comigo aqui, né? Adilson Marques, Ministério Jovem Caieiras, isso aí é sua galera aí, chegando com tudo. Ó, o Taylor botou, esse pastor é fera. Pessoal, o Taylor é o homem das camisetas, né? Deixa eu... Peraí. Então, já que é o nome da camiseta, ele vai lembrar disso. E eu Mostra já aí, ó. Ele fazer uma dessa em azul, com o letreiro azul e vermelho. Ó, fica a dica, Pronto. viu, Taylor? Vocês estão perdendo. Tá feito... Dica não, tá feito o desafio. Ó, é top. Aí promove, é top. Eu já usei muitas nas lives. Hoje acabei vindo com outra. Peço perdão aí, Taylor. Se eu soubesse que você estava aí, eu tinha trocado de camiseta aí para não fazer esse desfeito aí. Mas tudo bem, né? Tudo bem. O pastor Adriano Cecílio foi mais assertivo nesse ponto aí que eu. Olha, bastante gente, pastor Abraão. Enfim, vamos lá. Eu vou dar uma... Bom, desativei os comentários para poder te enxergar melhor, Edu. Vamos começar do princípio. Claro, a gente não vai poder abordar todos os aspectos relacionados a profecias bíblicas aqui, porque senão nós vamos aí a tarde inteira, à noite, e seguimos aí durante a madrugada numa grande vigília profética. Mas se a gente pudesse começar, né? Quando a gente fala de profecias, né? As pessoas pensam em muitas coisas: predição, fim do mundo, futuro, terror, medo. Vem um monte de coisa à mente. Mas também as pessoas se perguntam, mas profecias, tem profecia na Bíblia, tem profecia fora da Bíblia? É a profecia de Nostradamus, é a profecia maia, e as profecias lá de não sei quem. Eu fui esses dias pesquisar sobre profecias, tinha uma profetisa búlgara lá, que era serviço do governo lá, que disse que fazia umas predições também. Nunca tinha ouvido falar dela, fui pesquisar. E aí tem até profecias islâmicas, né? Tem profecias islâmicas. Tem muita coisa que nesse mundo de profecia, mas quando a gente pensa em profecia bíblica, o que te chama atenção? O que é mais o que é interessante a gente estudar profecias bíblicas, Adriano? O que te motivou a isso, né? Eu fui catequizado, posso ser assim, ou educado, instruído na fé, numa conferência do Apocalipse. Você tem ideia, né? Então, a princípio, a profecia me chamava a atenção por causa do enigma. Então, eu, Adriano, imaturo, eu olhava as profecias como se fosse enigma, que eu poderia achar os segredos. Entendeu? Só que com o passar do tempo, eu percebi que profecias bíblicas, Deus não tem intenção de ficar fazendo enigma para você. Entendeu? Deus tem a intenção de se revelar. E eu encontrei nas profecias, né, somente no livro do Apocalipse, a revelação do Cristo. Né? Eu me emociono porque eu gosto de falar de Jesus. Jesus para mim, e quando eu vejo um Cristo que vai até Patmos para dizer, João, não está tudo perdido não, João. Eu estou aqui, sabe? E isso me cativou demais. Então, quando eu estudo profecias hoje, né, falo para você, Felipe, é para ver o Cristo, o Senhor, entende? Como você disse bem, você contextualizou, profecias para o pessoal lá fora é realmente predizer o futuro, mas biblicamente é a maneira pelo qual Deus usou e usa até hoje para revelar o Cristo, o plano da salvação, entende? Então, eu hoje estudo profecias
para saber quem é Cristo. Para mim. Mas o Adriano, no começo, era enigmas. E às vezes, e eu uso, até no meu canal, eu falo assim, eu falo sobre o segredo revelado, né? Então a gente fala de segredo, né? Mas o Apocalipse, Deus não está guardando segredo a sete. Então nessa visão hoje, né? Eu tenho profecias é a maneira pelo qual Deus usa e usou e usa, está usando e usará ainda para se revelar, né? E isso é bonito. Eu vejo dessa forma hoje. É bem interessante. Eu acho que é a mesma visão que eu tenho e é a mesma visão que eu compartilho. É exatamente o que você está falando aí. É uma revelação. Deus ele está preocupado em se revelar para nós, né? Tanto que o livro do Apocalipse que você citou começa justamente falando de revelação. E é uma revelação para ser lida e guardada, né? Uhum. No sentido de obedecida, né? Ouvida, lida, ouvida e obedecida. Quer dizer, está longe de ser um negócio enigmático, misterioso, como se Uhum. fosse uma coisa que Uhum. só um grupo especial vai conseguir entender Uhum. e se beneficiar do conteúdo, né? E hoje o termo no nosso no movimento evangelicalismo, né, hoje brasileiro, mundial, a profecia também tem um sentido, não vejo como sentido que eu creio bíblico, né? É porque a pessoa dá uma profecia, como se ela fosse, como você falou, pertencente a uma casta que fala com Deus, que Deus só fala com ela, então ela dá uma profecia na sua vida, né? E o Deus bíblico que eu conheço, se ele se revela para aquela pessoa, ele também vai se revelar para você, né? Então, Deus não tem preferidos, todos são. É interessante que ele já revelou, né, na sua palavra, quem ele o que ele faz e o que ele fará, né? Então, eu vejo assim que existe no imaginário coletivo essa ideia de que profecia é apenas prever futuros e que profecias, quem dá profecias é uma casta superior, né? Mas não, Deus se revela para qualquer um, para quem ele quiser, quando ele quiser, né? E ele já deixou aquilo que é básico de quem ele é na sua palavra, né? Então, assim, eu creio nos dons do Espírito, que Deus agiu na igreja, trazendo revelação de quem ele é. Ele age hoje através da sua palavra, né? E também, não posso ser pequeno, achar que Deus hoje também não fale com pessoas. Deus fala de muitas maneiras, né? Agora, se alguém vem dizer em nome do Senhor, eu preciso ter uma base. Aí, a base é as Escrituras, né? Porque tem muita gente falando em nome do Senhor, né? Rapaz, é isso. Essa é uma questão interessante, né? Profecia se tornou também um assunto muito banalizado, né? Você tem Sim. muita gente aí. Eu vou te dar uma profecia, Uhum. recebi uma revelação aqui, acolá. Ouço muito isso e vejo muito isso na prática, nas conversas com muita gente por aí. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque existe uma intenção da parte de Deus em deixar uma revelação, né? Então, só para deixar bem claro, né? O, o assunto que nós estamos tratando, alguém perguntou aqui, é profecias, a importância das profecias bíblicas. O site que a gente mencionou é apocalipse.com, tá? Agora, olha só que interessante. Se fala muito sobre profecias, Apocalipse, Daniel, a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas a Bíblia tem várias profecias do Antigo, do Gênesis ao Apocalipse, vamos dizer assim, literalmente. Você tem muita profecia que foi deixada lá para os patriarcas. Tem muita coisa que foi revelada para os profetas maiores lá, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tem os profetas chamados menores, aqueles com menor tempo de ministério e tal. Mas é interessante, né? Porque a gente vê que em todos os momentos, seja uma profecia para falar de uma nação que cairia, seja para uma profecia messiânica, apontando para as características do Messias, em todas elas Deus tinha uma intenção de fortalecer a confiança das pessoas nele, né?
Mesmo quando falava de queda de império, isso me chamou atenção. Eu gosto muito de analisar uma coisa que acontecia muito nas profecias de Isaías, Jeremias e Daniel também. Mas principalmente Isaías, Jeremias e Ezequiel. Deus lançava uma revelação para Judá, por exemplo, para Israel. Olha, acontecer isso e isso com vocês aí, tá? Em determinado momento, por causa da desobediência, por causa dessa falta de consistência da relação de vocês comigo, e aí, consequentemente, do abandono da fé, abandono das pessoas, vocês desprezaram o pobre, a viúva, o órfão. Tem toda uma contextualização. Vocês vão acabar sendo dominados por uma outra nação. E aí, no caso do reino de Israel, lá no 8º século, veio o caso da Síria. Depois, no caso de Judá, um pouco mais tarde, veio a Babilônia. Mas é interessante que Deus também predisse que Babilônia cairia. Que Babilônia seria um instrumento para um determinado propósito, mas que depois, como nação, também cairia. Eu acho muito legal isso, porque as profecias bíblicas elas dão uma dimensão mais ampla de um Deus que está sob controle e tem uma visão, um overview, né? Uma visão panorâmica bem de cima. Né? É uma coisa assim que não é um olhar minúsculo da gente. Né? A gente, quando pensa em profecia, vou falar um negócio para o Adriano e tal, para um contextozinho bem específico ali, uma coisa. Mas não, Deus está preocupado com um negócio grande. Ele está preocupado com uma circunstância muito maior, que vai ter implicações muito mais duradouras, né? Eu acho muito interessante quando eu leio Jeremias, Ezequiel, principalmente, né? Que fala muito do cativeiro babilônico, mas você tem Isaías que vai falar bastante também do cativeiro, das circunstâncias. Também em Jeremias e Ezequiel aparece um pouquinho do cativeiro de Israel, do cativeiro não, mas da invasão assíria, da dominação assíria. Você vê como Deus ele está preocupado com o desenvolvimento do ser humano. É uma coisa mais profunda, né? Ele não está preocupado só em dizer, vai acontecer isso aqui. Veja o que você vai fazer. Não, ele está preocupado que você tenha um proveito com aquilo. Né? Eu vejo que profecias, né? Ela envolve algumas questões, né? Primeiramente, é uma exortação. Então, um profeta não é aquele que só prevê o futuro, mas é aquele que, em nome do Senhor, orienta o povo de consequências do abandono do Senhor. Né? Então, por exemplo, você tem a primeira profecia que nós chamamos na Bíblia, a primeira profecia condicional. Qual que é a profecia condicional? Deus falou assim, se comer desse fruto, certamente morrereis. É a primeira profecia condicional. Né? E aí, já em seguida, acontece no capítulo 3, uma profecia incondicional. Da tua descendência, né, vai nascer, de ti, mulher, nasceu descendente. Né? Então, nós temos aí uma outra categoria, profecia incondicional, mostrando que Deus tem controle na história e que existem coisas em que Deus nos dá livre-arbítrio para escolher. E outras coisas é Ele que determina. Né? No plano da redenção, que envolve a vinda de Cristo, a morte de Cristo e o retorno de Jesus, isso, você crendo ou não, obedecendo ou não, vai acontecer. Agora, existem coisas em que Deus ele orienta. Olha, se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, por exemplo, Israel. Israel tem as profecias clássicas que nós chamamos, ou mais, né? Que está determinada para um povo específico, é Israel. Então não temos, se Israel fizesse isso, aconteceria isso. Nós temos um exemplo lá de Isaías 66, se não estou enganado, né? Que morrer aos 100 anos seria morrer jovem, se vocês fizessem isso, tal. Então, existem muitas profecias na Bíblia em Deus orientando o seu povo para que o povo não abandonasse o Senhor e não sofresse consequências, né, pelos seus erros. E temos profecias que chamamos de profecias apocalípticas, que
que são aquelas que não dependem de mim, né, ou de ninguém, é dele, né? Então, assim, ambas mostram que Deus tem controle na história, ambas é para orientar o ser humano, né? E ambas também mostram o poder de Deus na sua onisciência. E aqui eu quero só abrir um parênteses, Felipe. Outro dia eu estava conversando com um amigo muito do peito, coração, gente boa. E ele não crê mais. Ele não crê mais no evangelho, né? E aí ele estava brincando comigo, né? Porque eu sou pastor, tal, não sei o quê, tal, zoando, sabe? Eu também dou risada, e a gente fica naquela, né? E aí ele falou, eu não sei que entrou na conversa, que eu falei assim, mas olha, fulano, tem duas coisas que você não vai poder, você não vai conseguir, você pode até questionar, mas você não vai encontrar uma resposta que você possa destruir a minha fé. Eu falei, o quê? Olha, a primeira é possessão demoníaca. Ele falou, como assim? Ele falou, ó, eu, Adriano, já tive perto de situações que eu não... parecia coisa de cinema. Sabe, é monstruoso. Pela razão, eu não sei explicar. Então, Tem que ser sobrenatural, né? Aí ele sabe que eu não estava mentindo, né? Eu não estou mentindo. Então, aí ele ficou com essa pulguinha atrás da orelha, né? Falei, se Deus não existe, então o que é esse sobrenatural? E segundo, falei, o que tem? As profecias. As profecias mostram que existe um ser que criou, planejou, né? E ele sabe o começo desde o fim desde o começo, né? E ele falou, eu vou procurar as respostas. Até hoje não achou as respostas, né? Então, as profecias, ela tem esse ar, né? De mostrar que é um Deus que tem controle sobre a história, né? E até no passado, se o povo fosse fiéis aos mandatos de Deus, né? Como seria diferente? Por exemplo, você falou de Babilônia, né? Sabe o que eu lembrei? Não sei se você pegou, Felipe, da nossa lição da Escola Sabatina. Lembra que quando Zedequias, que Último rei. pediu lá que ele queria viver, lembra? Lembra? Aí o Deus fez um sinal e o relógio dele, né? A sombra do relógio dele. Ezequias, né? Eu sempre confundo os reis, tá? Numa prova eu tiraria 0. Eu sempre esqueço o nome dos. Mas enfim. Eles gostavam de se confundir com os nomes. É tudo com Equias, alguma coisa, né? Família Equias. Quando Babilônia, os caldeus daquela época, ouviram falar de um sinal misterioso que o relógio do Ezequias, né, tinha. Lembra? E eles foram para lá, e vez rei sem vergonha lá ter falado do Senhor, falou das riquezas, né? Sim. Olha que interessante. Eles voltaram. Foi mostrar os presentes e não foi reconhecer o Senhor, né? Isso. Agora imagina, Felipe, se Ezequias tivesse mostrado o Senhor para aquele povo caldeu. Será que eles seriam os que aprisionariam Israel no futuro? Pois é. Olha. É bem isso. É bem isso. Esse episódio é muito emblemático. A todo mundo, né? Você me lembrou agora, você falou disso aqui, eu queria entrar numa questão aqui de Daniel e Apocalipse, né? Que são os livros mais emblemáticos, né? A gente falou sobre... Claro, tem profecias messiânicas, tem profecias lá desde o Êxodo, Números, Deuteronômio, lá na Torá tem profecia, né? Passa pelos... Se você for olhar nos livros de Reis e Crônicas, tem profecias lá até de profetas que nem são canônicos, né? Como Micaías, por exemplo, que falou para Acabe lá e para Josafá, eles falaram, vamos para a guerra ou não vamos? E aí todo mundo dizendo, pode ir, tudo certeza, tudo tranquilo. Aí chamaram Micaías, sei lá onde é que Micaías estava lá no... Sim. Os caras tinham jogado ele lá no fundo de um lugar lá. Acabe muito a contragosto, chamou Micaías e Micaías disse, olha, vai dar tudo certo. Ele falou assim, não minta, meu filho, fale a verdade. Aí Micaías, bom, vou falar a real. Vocês vão morrer. Israel vai ser ferido como ovelhas que não tem pastor. Meu Deus. Mas dito e feito, né? A primeira flecha que os caras soltaram matou Acabe, né? É impressionante isso. Quer dizer, você vê como
como a profecia ela está ligada ao ser humano, ela está ligada à condição. E aqui nós estamos falando de um profeta que não é um profeta canônico, não é um profeta pop, né? Micaías não foi um profeta pop. A gente tem que procurar aí dentro do texto a história dele. Mas eu lembrei de uma coisa de Daniel agora, Adriano. Não sei o que você pensa. Uma das coisas que mais me chama a atenção no livro de Daniel, tem várias coisas, claro. É um livro riquíssimo, riquíssimo. Mas o que me chama a atenção nos primeiros 4 capítulos de Daniel é o desejo de Deus de usar a profecia e o profeta como instrumentos para a sensibilização de um monarca pagão. É uma coisa que me chama muito a atenção, porque você vê o interesse que Deus tinha ali de chegar. Rapaz, ele deu uma visão contundente para Nabucodonosor, de uma estátua, capítulo 2. Foi no capítulo 4 o cara deu uma visão de uma árvore, mais contundente ainda. Nessa visão ele foi claríssimo. Um vigilante do céu cortou a árvore. Não tinha como o Nabucodonosor... Não, peraí. Meu reino vai acabar? É isso, cara. É isso que eu estou dizendo para você. Mas veja, a gente olha muito pelo lado de todas as sequências de impérios, mas veja que, primeiramente, foi dado essa profecia, eu acredito muito, o Jacques Ducan fala muito isso, né? O nosso grande mestre Jacques Ducan aí, ele fala isso, que essa profecia foi dada pensando também em ser uma orientação, é o que você falou, uma exortação. Acho que você usou uma palavra muito boa, uma exortação para Nabucodonosor. Eu fico vendo assim, qual é a preocupação que Deus tem? Deus quer alcançar todo mundo, não é uma coisa pequena, uma coisinha limitada, como às vezes a gente faz isso no nível do nosso cristianismo. Agora a gente gosta de fazer coisinhas pequenas, acanhadas, coisinhas. Não, isso aqui é só para nós, adventistas, ou para fulano. Mas você vê como Deus é abrangente, né? Ele quer um negócio para expandir. Essa é uma das coisas que me chamou a atenção. Já coloco então para você comentar um pouquinho suas impressões sobre Daniel, o que você acha. Enfim, estou jogando aí um monte de coisa aí. E nós setorizamos o cristianismo, né? E quando eu falo setorizamos, é que nós deixamos para o clero, e é algo católico que nós herdamos, né? Está no nosso sangue, de que existe alguém, como eu falei no começo, né? Que são os que falam com Deus, né? Então, esses que falam com Deus são aqueles que estão mais próximos. Então, assim, até vou ter cuidado nas palavras, mas Deus, ele fala com quem, onde e como ele quiser. Então, Deus pode falar com um bêbado caído na sarjeta. Olha, aí os irmãos falam, mas é reforma de saúde, como um bêbado pode ser? Deus vai falar com o bêbado. Vai falar com o mundano, sabe aonde? No meio da bagunça, no bordel. Deus vai falar, ô amigão, cai fora daqui. Não é o teu lugar. Ele fala, esse Deus é maravilhoso. Ele quer salvar os santos que os acompanham e os santos perdidos. Quer dizer, os que não são santos, né? E Daniel já quebra esse paradigma quando um recão doido da cabeça, prepotente, arrogante, ele vai lá e fala, amigão, é o seguinte, você está com tanta glória aí no seu poder, mas você vai durar pouco, cara, entendeu? Aceita-se, seja humilde, né? E eu não tenho dúvida, o Felipe, que Deus está falando com pessoas a todo momento. Entende? Nós, cristãos, somos privilegiados por ter a revelação escrita. Isso é um privilégio. É um privilégio. Nós seremos mais cobrados, Felipe, porque Deus se revelou de maneira especial em Cristo Jesus, claro, né? Mas hoje nós temos a escrita. Então, nós somos privilegiados, é verdade. Mas não somos exclusivistas, não, viu? Deus não só fala conosco, né? E outra, Deus não só fala através da palavra, entende? Então, Deus quer se revelar, e aí que interessante, né? Então, quando eu falo assim, Deus quer se revelar e falar com todo mundo, mas nós temos parâmetros, né? Parâmetros. E por isso que nós temos o privilégio de ter as escrituras, né?
Mas isso é interessante, Deus falando com Nabucodonosor. Tem outros fatos na história também em que Deus fala com pessoas que são poderosos, né? Poderosos, e que através da escolha dessa... Ciro, por exemplo, Ciro, Sim. que fez o decreto para liberar o povo, né? Então, eu também Imperador creio. persa, né? Isso. Deus hoje está falando com os poderosos? Sim, Deus está se revelando. Quem sabe Deus está dando sonhos, se é a maneira como esse político ou esse monarca entende, Deus vai dar uns sonhos. Ou Deus vai trabalhar através da natureza, mas Deus constantemente está se nos revelando, né? Então a gente tem que parar com esse paradigma, né? Que Deus só fala dentro da igreja. Não, Deus fala de várias maneiras, verdade. né? De muitas formas. O que te chama mais atenção no livro de Daniel? O que você acha que é um livro fantástico? Assim? Daniel. Que tiradas que você destacaria aí do livro? Tá, de Daniel então. Daniel, para mim, a sacada assim, do livro é um garoto órfão, um garoto que está em terra distante, que fez faculdade das piores coisas que você possa imaginar, de magias místicas, e ele tirou 10 em tudo, né? Ele foi formado na Universidade Caldeia. Isso! Entendeu? Mas é um jovem raiz, não é Nutelinha, não, tá? Porque ele está lá escutando baboseira do professor dele de física, ou de astronomia, né? Astrologia. E ele fala assim: eu sei em quem eu creio, porque o Senhor se revelou a meus pais, e não é isso daí. Então, eu vejo isso, e eu vejo assim, eu vejo no livro de Daniel chegando órfão, ninguém para de alguma forma, enfim, estava sozinho, mas Deus cuidou dele, do povo de Deus dentro de Babilônia, e Deus cumpriu a promessa, e Daniel viu o povo provavelmente voltando. Entende? Ele ia no cativo, e ele já tinha, depois ele estuda, fala, nossa, Deus falou que vai libertar, então, Senhor, está para cumprir. E é isso, entendeu? Ele foi privilegiado, posso dizer assim, Felipe, porque ele, de alguma forma, presenciou a promessa e também a promessa se cumprindo. Eu e você, Felipe, nós temos esse privilégio também. Nós estamos no momento da promessa do retorno de Jesus. Estamos vendo, né, a Síria, no caso da Síria não, os medos e os persas, né, o movimento político, né, posso dizer assim, e eu creio que nós veremos a Sim. É bem interessante o que você falou. Isso me levou a pensar numa outra coisa do livro de Daniel. Quando a gente vai mais para a parte escatológica, né, a parte profética de profecias do tempo do fim, lá do capítulo 7 para frente, é interessante que Daniel, Deus deu gradativamente essas visões para ele em níveis, né? Ok. E ele foi recebendo e ele foi sentindo um pouco o peso disso, porque aí que tá, você falou uma coisa bem importante. Ele estava muito preocupado com a restauração de Jerusalém. Essa era a preocupação principal dele. Ele falou assim: rapaz, 70 anos aí que Jeremias falou que esse negócio vai voltar. E eu quero saber se esse povo vai estar pronto. Nós vamos estar prontos para reconstruir Jerusalém. Era essa a grande preocupação dele. E Deus foi lá e deu visões para ele lá para o futurão longe, 2.300 anos, profecia da... E aí Daniel, rapaz, o que é isso aí? Eu só estava preocupado com 70 anos, mas está indo muito longe. O que você está falando? E aí eu acho bonita a maneira, até carinhosa, como Deus se aproxima de Daniel, manda o anjo, né? O anjo vai lá. No capítulo 10 tem um momento que ele cai, o ser levanta ele, né? Ergue, não, fica firme. Eu acho bonito isso, porque ele viu animais simbolizando poderes e tal, futuros, e viu muita coisa. No capítulo 11 é uma loucura, ele vê um monte de coisas que vão tendo desdobramentos, e que é o motivo de ampla discussão teológica aí, ainda atualmente, né? Os significados dos capítulos 11 e 12 de Daniel, principalmente 11. Mas o que eu acho interessante, não é nem falar agora do mérito disso, porque isso aí dá um programa só sobre isso,
a gente pode ver como Deus tinha um interesse em fortalecer esse jovem, agora nessa época nem tão jovem mais, né? Quando ele está recebendo essas profecias, ele já é um senhor aí de mais de 80 anos aí de idade, né? É um senhor já maduro, bem maduro, mas você vê que como é interessante a maneira como Deus cuida da pessoa que está sendo o instrumento nas mãos dele. Eu acho muito bonito, por isso que eu acredito muito e aí você falou muito bem, eu acredito muito na profecia como um antidestruidor da fé. É um antídoto à destruição da sua fé. É você acreditar em profecia, porque você vê que realmente existe um interesse de um Deus. E aí isso é muito legal, né, Adriano? É diferente, o Deus bíblico é muito diferente do Deus das divindades por aí, de outras manifestações religiosas. É uma divindade que se aproxima, está interessada em revelar um pouco da sua sabedoria para o ser humano. Isso não tem em todas as outras religiões. Tem religião que a divindade ela é tão mais alta que a criatura não tem absolutamente nada que fazer, a não ser oferecer alguma coisa para aplacar a ira dessa divindade. Porque a divindade é muito alta, ela não chega, ela não quer nem se aproximar da criatura. Né? Aqui não, na profecia a gente vê o interesse de Deus Sim. junto com o profeta. Você estava falando sobre questão de fé, né? A academia, para poder desconstruir esse Deus divino, sobrenatural, eles tiveram que destruir as profecias. Fazendo o quê? Jogando o livro de Daniel pós-evento, né? Para dizer assim, não, porque deu tudo certinho. Não, porque Daniel foi escrito depois dos acontecimentos. Como se fosse uma construção humana feita só para encaixar e dar um alento para o povo que tinha saído do exílio, né? Sim. Então, isso também é real hoje, tá? Porque muitas coisas acontecendo, né? Por exemplo, eu tive dificuldades em crer que o Covid era cumprimento de profecias. Por que estou falando isso? Porque peste sempre existiu. Peste sempre existiu, não é? E a ciência dizendo por quê, as razões, blá, 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 blá. E eu vou dizer para você, porque eu sou crente, né? Posso até roubar essa frase de alguém. Talvez isso. Eu sou crente porque eu desconfio. Eu sou crente. Mas é isso aí mesmo. É isso mesmo. Rodrigo Silva que fala isso bastante. Então, é isso, o ceticismo da fé. Né? Eu só não quis usar as mesmas palavras, né? Vai que tem direitos autorais, né? Mas ele é gente boa, não ia falar comigo. Qualquer coisa a gente acerta com ele depois. Então, hoje eu vejo que, por exemplo, Lucas que vai usar a palavrinha pestes ali, epidemia, né? Mas é uma tendência dos céticos tentar provar pela razão ou ciência ou algo parecido de que o que está acontecendo nesse mundo político da natureza é algo normal, né? Não algo que foi predito, faz parte, posso dizer assim, da cronologia dos finais dos tempos, né? Posso dizer assim, não que Deus tem uma agenda, mas enfim, ele já revelou com acontecimentos, né? Então, assim, é saudável para a nossa fé crer que as profecias, elas estão se cumprindo, mas Deus, ele não tem, aí a gente pode ir para um outro lado, né? Muitas vezes a gente cai nessa agenda de Deus, por exemplo, Deus fez isso? Opa, checklist. Agora Deus vai fazer isso. Não, é sério, né? Como se nós estivéssemos controlando, né? Isso, cuidado. As profecias estão se cumprindo, ok, né? Mas cuidado para não pegar o checklist de Deus. Agora vai acontecer isso. O líder religioso X fez isso. Agora vai vir isso. Então, cuidado com isso, né? Porque os próprios discípulos achavam uma coisa e houve um grande desapontamento, né? O movimento milerita tinha também uma agenda. Mas, então, cuidado com isso, porque a gente pode frustrar. Eu conheço pessoas, não sei você, no teu ciclo, que desanimou com relação, achava que Jesus voltaria agora por causa da Covid, tudo que teve, e que por causa da agenda faltava isso. Aí não aconteceu, abandonou a fé, Felipe. Abandonou a fé. Entendeu? É complicado. Eu ouvi falar de pessoas também que
comentaram isso. Pois é, isso aí que você falou é bem interessante, Adriano, porque é a questão do cuidado com as especulações, né? Principalmente quando a gente vai estudar o Apocalipse. Acho que o Apocalipse acaba dando um ensejo para alguns aí de um ar especulativo, né? Uma tendência de querer encaixar os acontecimentos históricos dentro da nossa forma de interpretar o livro. Aí migrando de Daniel para Apocalipse, porque a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Eu sei que alguns estão imaginando assim, vocês não vão explicar aí todos os detalhes. Não, aí tem que ir lá ver os conteúdos que a gente produz, porque aqui não dá para esgotar isso aí. Seria até meio temerário fazer isso. Mas dá uma olhada lá no Minuto Profético, tem muitos conteúdos de grandiosa qualidade ali. O site apocalipse.com, no curso lá que a gente faz, tem várias abordagens ali dos capítulos também, todos os capítulos de Apocalipse. Pois é, Apocalipse, eu fico pensando, um livro que foi escrito na época do Império Romano, por um homem exilado na ilha de Patmos, João, o discípulo famoso, né? Famoso discípulo, assim, né? Escreveu evangelho, carta, foi um líder religioso importante lá, combateu as heresias gnósticas e tal. Uma pessoa já na sua idade bem avançada também, assim como Daniel recebeu essas visões, que diziam respeito a um futuro muito distante dele, embora alguns digam que era só para... Estava lendo um livro agora que o pessoal trabalha com a ideia de que a maior parte das visões era na época de João mesmo, que não tinha muita coisa para o futuro. Enfim, tem várias linhas aí, né, interpretativas, mas eu acredito que ainda tem muita coisa que ainda virá para frente, porque ainda há muita manifestação que faz muito sentido com o texto de Apocalipse. Mas o que me chama a atenção em Apocalipse é justamente esse desejo, primeiro que você falou bem no começo lá, de Deus se revelar como um vitorioso, porque você vê que Apocalipse, do capítulo 1, principalmente capítulo 1, 4, 5, 7 e 19, você vê o Jesus vitorioso. Né? Chega no capítulo 19, ele está com um cavaleiro vencendo um cetro na mão. Não é uma figura derrotada, é uma figura vitoriosa. Mas vence quem? Vence o mal, né? E aí eu fico pensando que às vezes as pessoas colocam muita ênfase no Apocalipse nos poderes do mal, que existem, que estão identificados, capítulo 12, 13, 14, 17 e tal. Tem muita coisa nas trombetas também, esses poderes aparecem nos capítulos, os selos nas trombetas, 6, 7, 8 e tal, 6 e 8, principalmente 9. Mas o que me chama a atenção é que Deus ele quer realmente que a gente compreenda que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar alinhados com Deus, efetivamente, né? Nós precisamos estar posicionados. O Apocalipse é um livro de posicionamento e de adoração. Em cima de adoração, é um livro que o tempo inteiro ele está sempre... Esses são os eleitos de Deus, eles são assim, eles fazem isso, eles vão para lá. Os inimigos de Deus fazem isso, fazem aquilo, vão para lá. Sempre há essa distinção bem esclarecida. Né? Que eu tenho uma expressão, não sei se você já se atentou, Felipe, no Apocalipse, que diz assim, aos que habitam sobre a terra. Já se atentou? Sem dúvida. Os que são desta terra, né, o Apocalipse está falando, são os ímpios, os que habitam. Só que nós temos um endereço, né, uma nova terra, um novo céu. Né? Tem a expressão dos reis da terra também. Reis da terra. Né? Outra coisa interessante, se você notou, João está isolado, né? Isolado assim, sem sua família, enfim, está na ilha de Patmos. Então começa o livro, ele preso, sem esperança, solitário, meio que abandonado. Só que termina o livro com Deus habitando com ele, né? Com todos os outros, né? Que legal isso aí. Outra coisa, você falou assim que nós temos que tomar posição, né? E aí, lembrando do Apocalipse capítulo 14, diz assim que o povo eleito, salvo, né? Eles seguem o Cordeiro por onde ele vá. Eu costumo dizer, Felipe, de que a gente não tem que se preocupar com os eventos, né? Mas com o Senhor dos eventos. Perfeito. Há uma preocupação muito da agenda de Deus, como nós falamos, né? Mas a gente esquece do Senhor, o Senhor do evento. E outro dia eu conversando com uma mulher, né? E ela falou assim, pastor,
Se depender, olha só, olha como um fardo que as pessoas jogam, principalmente no nosso meio adventista, que tem essa veia de estudo profético, né? E ela falou assim, pastor, se me fizesse um vestibular sobre profecias, sobre Apocalipse, eu acho que eu não entraria no céu. Porque eu não sei, esse negócio de data, e 2.300 tardes, manhãs, 70 semanas, ai, pastor, né? E aí eu lembro falando para ela que assim, veja, isso são detalhes, né? O importante é seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Aquilo que foi importante para você, fique tranquilo, vai chegar de forma esclarecida para você, né? Isso eu lembro o pastor Sérgio falando para mim, né, de que quando a gente vai para a praia, falar isso eu estou devendo para minha família, não fui para a praia essas férias. Né? Ah, vai ter que pagar, Tem que né? parar, tem que parar. Tô doido, tá, tem que parar de chover também para ir para o Olímpia, aqui do ladinho, né? Você está falando você tá falando do Sérgio Monteiro? O Sérgio. Já, Sérgio. já fiz um desses sábados aí com ele, tá? Um tempo atrás. Olha só que filho da mãe, eu falo filho da mãe com muito carinho. Ele me deu um insight, né? Ele falou assim, Adriano, quando você vai para a praia, você vai lá para. Se você ficar ali na margem, ali, nas ondinhas, ali, você se molha e se refresca, e tá tudo certo, tomou banho de mar, né? Agora, se você quer ver os corais, né? Ver os peixes, a beleza do mar e tal, né? Você vai ter que usar um equipamento, né? Um equipamento. Então, se você quer saber das coisas essenciais, não precisa muito de equipamento, né? Um verso bíblico é o suficiente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo nele não cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, né? Agora, se você quer saber demais da beleza dessa salvação, aí você vai se aprofundar nos estudos da profecia, né? Então, conhecer profecias é um passo a mais que eu quero dar para conhecer mais sobre o Cristo. Porque alguns ficam, de uma forma, Felipe, com esse peso. Ah, eu não sei. Olha, eu não consigo. Ah, eu não sei. E como se isso fosse requisito para a salvação, né? Não, isso não é requisito para a salvação. Mas é um passo a mais que você dá para você compreender o todo do Cristo, né? Entende? Então, é importante isso, né? O Apocalipse é um livro que revela Cristo, ponto. Mas também fala de outras coisas. É isso. Claro, É isso. claro. O que me chama muito a atenção, dentro do que você está falando aí, é que realmente a gente pode se aprofundar. Hoje tem bons comentários, e você falou algo bem interessante. Eu gosto de olhar, de ler todos os pontos de vista, mesmo os que contradizem frontalmente aquilo que eu penso. Eu estou lendo um livro agora de Apocalipse que tem muitas coisas que eu fico assim, rapaz. Mas eu fico lendo, eu continuo lendo, porque eu quero tentar entender outros pontos de vista sobre o assunto, né? E vídeos também, filmes e materiais que a gente tem acesso, né? Porque também quando eu entendo um pouco como é que os outros pensam, eu também consigo criar pontos de conexão. Com certeza. Eu tento criar pontos de convergência. Uhum. E o Apocalipse é um livro que ele está tendo desdobramento, ele está tendo desdobramentos e vai ter desdobramentos ainda. Por exemplo, a gente acredita, né, que ele fala das 7 últimas pragas, que ele fala de algumas coisas futuras que ainda não ocorreram, ele fala de tempos de angústia, de momentos cruciais de perseguição final, de cerceamento da liberdade de uma maneira completa. Mas é interessante que, e aí dentro disso a gente está... tem um livro de apoio aí, os adventistas usam como um grande livro de apoio o livro O Grande Conflito, de Ellen White e tal, que é um livro sensacional, que cria joga uma luz ampla sobre vários aspectos históricos e escatológicos também. Mas o que eu acho interessante? Eu acho interessante que a gente não deve se preocupar, como você falou, e aqueles que querem estudar entendam que o estudo vai te ajudar, mas ele só vai te ajudar se você tiver um interesse, esse interesse que você falou, conhecer mais a Jesus, modificar a sua forma de enxergar a sua relação com Deus. Uhum. Porque assim, estudar para ter conhecimento, passar no vestibular aí, para usar a expressão aí da pessoa, olha, esse negócio de decorar datas, memorizar datas, ele é muito legal para quem gosta de desafiar a própria capacidade
mental, mas ele não é crucial para você dizer que ó, eu estou bem com Deus porque eu decorei, entendi completamente o diagrama, não sei do que, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso, até porque esse livro que eu estou lendo hoje, eu estava lendo justamente antes da gente começar a live. Ele fala uma coisa que o Richard Dawkins, ele tem um livro aí de Apocalipse. Ele estava falando uma coisa interessante. Ele fala que às vezes você tem que ler e reler várias vezes. E numa dessas novas lidas você vê outras coisas no livro que criam novas conexões na sua cabeça. Então, Sim. quantas vezes você vai ler e vai estudar? Não é uma vez, pegar uma vez, dar uma olhada lá e dizer, ah, legal, entendi tudo, ou não entendi nada. Olha, tem livros que, sinceramente, você lê bastante, né, Adriano? Eu também leio, e muitos dos nossos amigos leem. Tem livros que você lê duas páginas e fica pensando, peraí. Não entendi nada. Deixa eu ver de novo. Ou eu tô cansado, ou eu tô meio burro, ou as duas coisas juntas. Mas, ou às vezes o cara também fala muito difícil. O cara tem uma linguagem tão difícil que você tem que ler com muito mais calma. Então, assim, eu acho que ninguém precisa ficar desesperado Não. se não entender algumas questões proféticas. Pelo contrário, tem que se sentir motivado, porque você está estudando sobre o Cordeiro, né? E interessante que estudar profecias bíblicas, né, como a gente falou no começo, não é procurar enigmas, né? Mas você tem que ter um foco. Eu já estudei o Apocalipse com diversos focos. Você estuda para poder fazer uma palestra, você estuda para poder entender um assunto, e você também estuda para revelar o Cristo. E ultimamente, eu tenho estudado mais nessa última direção. Tá? Eu não sei, eu estou muito apaixonado hoje pelos evangelhos. O evangelho segundo tal, os 4 evangelhos, pode assim. E eu percebi que na minha busca pelo Apocalipse, eu tenho esse desejo, né, esse gosto por profecias, né? Só que hoje eu percebo que foi uma maneira como Deus me conduziu nas Escrituras para conhecer o Cristo. Entende? Então, assim, quem está nos assistindo agora, nesse momento, você pode ter vários focos para estudar a Bíblia. Até um ateu pode estudar a Bíblia, né? Dependendo do foco. Mas eu vou ser sincero para vocês, né? A Bíblia a Bíblia é uma produção tão rica e que ela você pode aproveitar ao máximo, mas a melhor forma de aproveitar a Bíblia é ler com o foco de encontrar Cristo, né? Então, leia e peça, Senhor, fale comigo, né? Do que no Apocalipse, e é interessante que isso vai fazer com que você, isso que é interessante, Felipe, se você é estudante do Apocalipse, você não é estudante só do Apocalipse, você é estudante de toda a Bíblia. Opa! Porque toda a Bíblia se converge, não é isso? No livro do Apocalipse. Rapaz, o Apocalipse tem mais citação do Antigo Testamento que quase que qualquer outro livro. Isso, então, se você quer estudar o Apocalipse, é um convite, ou até um dever, você estudar toda a Bíblia. Porque é interessante as conexões que é feito, que João faz, né? Por exemplo, do tabernáculo, que eu falei no começo, o próprio João lá, ele vai dizer que Cristo já tabernaculou conosco, já andou entre nós. Mas, na sua plenitude, na sua glória, né, vai andar com a gente também. Então existe esse foco maravilhoso, estudar as profecias para encontrar o Cristo. E quando se estuda Apocalipse, se você é um estudante sério da Bíblia, você não vai ficar só no Apocalipse, você vai ter que ir em toda a Bíblia. E é fantástico. Então por que estudar profecia? Primeiro, porque eu conheço mais do Cristo. Segundo, eu conheço mais da sua palavra. Terceiro, eu passo mais tempo lendo a Bíblia, porque você precisa ler bastante, né? Então, existem muitos pontos positivos em estudar o Apocalipse. Não só por curiosidade, não para descobrir um enigma. Como eu falei, a Bíblia é muito preciosa para você estudar, para encontrar enigmas e descobrir alguma coisa assim, né? É mais para ver a revelação de Cristo. Você sabe que estudando, por exemplo, o livro do Apocalipse estudado com bastante afinco, bastante dedicação, ele vai te levar a ter uma grande curiosidade para ler e estudar o livro de Jeremias e Ezequiel, por exemplo. Sim! Porque tem uns trechos aí que o João Sim. praticamente
ele pegou o texto de Ezequiel e disse: vou fazer uma projeção agora para um outro caminho. É isso. É impressionante a similaridade. Costumes, arqueologia, entendeu? Olha o leque que vai te abrindo, né? Eu, por exemplo, eu não sou um apaixonado por Antigo Testamento, entendeu? Eu tenho minhas preferências. Eu já gosto bastante. A minha preferência é Novo Testamento, Revelação, então entra Apocalipse, e estou, assim, apaixonado pelo Evangelho, porque era algo que eu falava assim, são histórias de Jesus ali e tal, mas hoje, enfim, é fantástico, enfim. É profundo. Mas ao estudar o Apocalipse, eu precisei revisitar Jeremias, Isaías, Gênesis. O Êxodo também é impressionante, as passagens de abertura do Mar Vermelho que aparecem no Apocalipse lá, que João faz aplicações diferenciadas que Moisés não havia feito. João vai fazer no Apocalipse. E é maravilhoso. E sem falar dessa questão que você levantou bem do santuário, né? O estudo do Apocalipse de Daniel, eles são livros que te instigam a entender mais o que significou a questão do santuário, né? O serviço sacrificial. Incrível, Felipe. É muito rico, né? O cristianismo perde tempo ao não se debruçar nos livros proféticos, que para nós é o jornal do hoje, né? Daniel é o jornal do ontem e Apocalipse é o jornal do hoje para nós, né? Pois e veja, nós, movimento adventista, nascemos de uma profecia profética. Está no nosso DNA amar profecias. Mas nós precisamos calibrar essa mensagem, calibrar no sentido de não levar para os extremos, né? Tipo assim, não, isso aí já aconteceu, não. Ou, não, está acontecendo tudo agora. Então, precisa ter essa calibragem, né? E entender que profetizar é educar, orientar, revelar Cristo, né? Então, olha aqui quanta coisa boa, né, traz para nós nos debruçar nesse tema. E principalmente para nós adventistas, que amamos profecias. Né? Eu tô olhando o tempo aqui. O tempo me diz que daqui a pouco a gente tem que terminar. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. O que você recomenda, assim como livros de apoio, de material, que possa ser interessante para quem está aqui assistindo e pensando, tá legal, bacana, fica entusiasmado. Ó, ele vai puxar agora ele vai mostrar que essa estante aí no fundo não é virtual. Ele vai mostrar que ela é literal, ela é real. Vai puxar, ó, viu? Puxar um livro. Eu aqui, ó, também vou deixar claro que essa estante aqui não é virtual também, tá? Ó, ele tá puxando só alguns dos 200 livros que ele tem ali sobre Apocalipse. Ele vai puxar só uma amostra, um 10% aí, só pra gente... O que você recomenda aí pra gente? Porque também tem uma coisa, né? Isso é interessante, né, Adriano? Pessoal, esses dias uma pessoa falou assim, eu queria entender Apocalipse, mas... Falei, mas você tá lendo alguma coisa? Não leio nada, não. Olha, você quer estudar? Você quer estudar sem ler? Tem gente que quer aprender sem ler, sem ver nada. Ele quer receber por osmose. Não dá também, né, gente? Ou um videozinho da internet. Falo com muito carinho aqui. Não, e um videozinho assim, de 5 minutos, um videozinho resumo daqui. O pessoal quer resumo de tudo, né? Só que tem coisas, pessoal, que são muito mais complexas, né? Por isso que não dá para resumir tudo em vídeo de 1 minuto, né? Você vê que a minha proposta, a princípio, é minuto profético, né? A minha proposta era, inicialmente, trabalhar profecias em 1 minuto. Sabe o que eu descobri? Não dá. Você descobriu que esse é o minuto profético mesmo. 1 minuto vale muito mais do que 1 minuto. Sendo denominacional adventista e da parte histórica, esse é um livro de boa recomendação, né? Tá? Nosso grande amigo Maxwell. Isso, tá? Outro também que me ajudou muito a abrir a mente, né? Mas é inglês, mas se você não sabe inglês, você é mudo, então, do Stefanovic, né? Rapaz, o Stefanovic é o nosso amigo. Ele tá vivo, né? O Stefanovic tá vivo, contemporâneo. Professor, tá no Chile, estava no Chile esses dias aí, dando aula no Chile. E
existem de outras denominações ou de outros pensamentos, né? Por exemplo, tem esse debate teológico sobre milênio. Vai te ajudar a entender como as pessoas veem o milênio. E você vai perceber que nós, adventistas, pensamos diferente dos diferentes, entendeu? E isso é interessante, para que você entenda como o pessoal pensa, porque nós, muitas vezes, queremos dizer a nossa mensagem, Felipe, mas as pessoas não estão compreendendo, ou a gente acha que eles estão entendendo. Então é importante saber como eles pensam. Milênio, essa é uma da editora Vida. E tem esse também que Quem é autor? Quem é autor? Não, é um editor, né? É o Daryl Book. Ah, ok. Ok? É uma coletânea de artigos. De debates. Tem outros também, outros temas. Esse daqui me chama a atenção por detalhes. Essa é a segunda edição. É do Simon. Ele, aqui, ó. Rapaz, olha o livrinho. Olha os coisas. Então, é um livro assim que me dá percepções de pensamentos diferentes. E veja, veja, quando eu falo diferente, eu estou dizendo de processos, porque o fim, todo mundo pensa igual. Jesus vai voltar e vai resolver tudo. Mas o processo, existem vários pensamentos. E é importante a gente saber como as pessoas pensam, porque às vezes nós somos ofensivos na maneira de falar, nós de alguma forma usamos palavras pejorativas quando as pessoas pensam diferente, né? Ridicularizamos o pensamento das pessoas, né? E é assim, Felipe, não sei se você percebeu, quando você está na timeline do Instagram, do Reels, aí você vê lá uma pessoa de outra religião falando absurdo, dando pirueta, aí você dá risada. Olha que ridículo. Mas quando você está olhando lá no teu Reels lá, e você vê alguém fazendo uma piadinha, um meme com o adventismo, fala, oxe, que absurdo, falando contra a igreja de Deus, olha que... Entendeu? A gente se ofende. Por quê? Porque nós nos identificamos com a doutrina adventista, né? Então, respeito, né? Eu falo isso porque eu já errei muito na vida, né? Acusava as pessoas de crerem e ridicularizar a crença das pessoas. Então, hoje, quando eu vejo uma obra dessa, com tantas páginas, quanto essa pessoa estudou, entendeu? E eu creio que... Eu estava lembrando do comentário do Grant Osborne também, que é um mostra aí também que é um comentário interessantíssimo historicamente, do comentário do Grant Osborne sobre Apocalipse. Agora, é isso aí. Não compre livro pela sua capa. A gente aprende isso cedo, né? Felipe, eu tô lá na El Shaddai, falo com muito carinho, o pessoal, gente boa demais, lá em São Paulo, né? Quando eu morava lá, ele lá na Conde de Sarzedas, e aí o rapaz falou assim, olha, tem um comentário tão hit de Apocalipse. Eu falei, pensando comigo, que diacho de comentário hit? Nunca vi na vida. Sabe que é bom? R$16,90. Não estou vendendo, mas eu estou falando. Eu paguei, olha, R$16,90. Aí eu peguei e falei, nossa, que materialzinho. Olha, né? Felipe do céu. É isso? Num material histórico, numa linha séria. Assim, estou vislumbrado. Tem que ler, tem que estudar, tem que ter uma atitude de aluno aberto. Isso. De aluno aberto. Impressionante. Então, tudo que tempo eu entro na livraria, vejo Apocalipse. E não esqueça do Jacques Ducan aí, quando fala de Daniel também, né? Se quiser, eu vou tirar uma parte todinha da minha estante ali, só depois de Só, como é que é, coleção do Ducan. Ele tem um livro, eu comprei há tempo atrás, um livro só sobre Daniel 11, em inglês, é fantástico. Acho que eu até mostrei. Vale a pena. Daniel 11 decodificado, só que só tem em inglês, né? Algumas coisas estão surgindo aí em português, espanhol, mas realmente você falou um negócio interessante, né? Tem muita coisa em inglês, né? Verdade seja dita, né, pessoal? Se você quiser também entrar um pouquinho mais profundo, vai ter que dar uma entrada no inglês também, porque não tem jeito. Tem muitas obras que ainda estão apenas em inglês. Né? Para nós adventistas, Felipe, a série Conflitos, né? Se um adventista fala com muito carinho por nosso povo, os adventistas precisam, no mínimo, claro, além de ler a Bíblia, a série Conflitos, né?
Aí, ó. É, e tem esse aqui, ó. Ah, também, ok, sim. Sim. Do Frank Rubro, que é o estudo sobre Daniel, tem a série toda, né? Que eles chamam de. O apelido é Dark Call, né? Mas eu não tenho desse moderninho, não. Esse moderninho eu não tenho. Ah, isso aí saiu há pouco. Isso aqui é a versão nova atualizada. É ostentação. Não, que isso, rapaz. Ó, perguntaram aqui. Lembraram do livro do Dr. Rui Camargo Vieira, que é bem legal, iniciando as leituras dele. Tem um livro da Sociedade Criacionista sobre Daniel, muito interessante. Eu tenho realmente. É um livro bem, bem interessante mesmo. Não sei se é esse que está se mencionando, eu não tenho como pegar porque está meio longe aqui, mas é um livro muito legal sobre Daniel. Deixa eu ver se não está aqui. Não, não está aqui, está numa outra parte ali. Sobre Daniel é bem interessante também. Aliás, o Adriano mostrou os dois, o do Max tem dois, né? Tem tanto o Nova Era segundo as profecias de Daniel quanto de Apocalipse. Sim. Esses dois livros são básicos. E tem o do Dawkins, que eu estou lendo aqui, que eu recomendo já, o Richard Dawkins, sobre Apocalipse. É muito interessante. Agora a gente começa a mostrar os brinquedos. Esse aí é o que você mostrou, né? O 2. Esse é do antiguinho. Rapaz, mas eu também tenho o antiguinho, tá? Tá. Eu não sou só gourmet, eu tenho raiz também. E esse é o 7. O cara tá ostentando também, vem falar de mim. O cara já tá com a versão capa dura. Aí é outro, Não, mas outro nível. Eu ganhei, viu? Esse eu ganhei. Mas é do mesmo jeito tá ostentando. Ganhado ou comprado, tanto faz. Rapaz, e fora o Grande Conflito, né? Fora o livro O Grande Conflito de Ellen White, que daí você tem versões das mais condensadas até aquela versão full, né? Acabei com a biblioteca. Rapaz, eu fiz o cara destruir toda a biblioteca dele, que estava tão bonitinha, organizada. Não, tem vários. Olha esse daqui também, que é um clássico, né? Esse aqui, a imaginação apocalíptica. Pensa para você entender. Eu sei que às vezes é até presunção tentar entender a cabeça de João. Eu não consigo entender a minha cabeça, pelo menos alguém fora de mim, né? Pois é. Mas esse livro, ele te ajuda como um judeu, como que ele via, porque Deus é assim, né? Deus trabalha no conhecido para despertar o desconhecido, né? E tá aí uma sacada para quando você lê o livro do Apocalipse, né? Porque se você lê com a cabeça ocidental do século XXI, vai dar dificuldade. Eu lembrei de um comentário bíblico, um comentário exegético sobre Daniel, ou seja, sobre o texto, né, propriamente dito, do irmão do Dr. Stefanovic, que é o Zdravko Stefanovic. Você tem aí ele, né? Eu só tenho ele em versão digital. É isso aí. Esse comentário é fantástico. É fantástico esse comentário de Daniel. Ele vale muito a pena ser estudado, esse comentário. Se você conseguir falar o nome do autor 3 vezes sem tropeçar, você já... Zdravko Stefanovic. Mas é fantástico esse comentário. Fantástico. Os irmãos Stefanovic aí têm uma contribuição muito legal nessa área de profecia aí que vale a pena. Agora, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa aqui para finalizar. O que você diria aí para uma pessoa que, então, assim, de maneira, depois de você destruir toda a sua estante ali e tal, e mostrar seu acervo, uma parte do seu acervo, o que você diria para a pessoa que hoje, ok, por onde eu começo? Estudo de profecias. É claro, né? Não quero ser simplista, né? Claro, você precisa primeiro ter noção da Bíblia, né? Por exemplo, o que é a Bíblia, né? A Gênesis, a estrutura, a história de Israel. Então, isso é interessante você ter, né? Porque o Apocalipse vai mencionar, como nós falamos, todas as escrituras, né? Mas outra coisa que me ajudou muito mesmo, Felipe, eu falo com sinceridade, é saber sobre cultura e costumes. Entende? É fazer o exercício, para isso existem materiais, né? Os próprios livros que nós mencionamos,
que vão fazer você sair da cabeça do século XXI e te levar lá para o tempo onde não tinha internet, onde não tinha TV, não tinha comunicação assim. Então, quando você, de alguma forma, faz esse exercício de conhecer o tempo histórico, isso vai facilitar quando você cair numa profecia sobre Daniel falando. Então, assim, você que quer estudar profecias, o básico é Bíblia. Você tem que entender a Bíblia, a história, né? Os livros, os profetas, tal, ok. Entendeu isso? Tem uma noção do que é a Bíblia, né? A história, onde se encaixa, por exemplo, quando está falando de Isaías. Em que período mais ou menos? Tá ali, antes de Daniel, né? Tem que ter essa noção, entendeu? E uma outra coisa que me ajudou muito é saber costumes. Aí depois, aí já vai a questão já linguística, né? Palavrinhas, como era usada aquelas palavras. Aí tem programas que te ajudam hoje, não precisa decorar grego e hebraico. Apesar de, se você quiser se aprofundar, é fenomenal. Ruim não é. É isso, não é? Mas existem muitos aplicativos, né? Que você pode, por exemplo, aquela palavrinha. Hoje, por exemplo, eu estava pregando hoje, falando do jovem rico. Todo mundo fala de jovem rico. Só que ele fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não fala para ganhar, para receber, para conquistar. Ele fala herdar. Então, assim, um segredinho. As palavras não são inspiradas. Quem são inspiradas inspirado é o profeta. Porém, as palavras estão lá e foram escolhidas porque não é coincidência estar ali, mas é Jesuscidência, né? Então, saber a língua original te ajuda também a olhar, ampliar os horizontes, né? Então, existem vários caminhos assim que a gente pode traçar assim, para ajudar a pessoa, né? Não sei se... Rapaz, eu gostaria de continuar mais, mas já bateram aqui na minha porta. Eu acho que eu acho que o tempo do meu estúdio aqui tá acabando. É o tempo do fim do tempo do fim. É o fim do tempo do fim, exatamente. É o último segundo. Conhecer o canal Minuto Profético. Boa dica e mensagem do Advento. É isso aí. É isso aí. É mensagem do Advento, gente fina, viu? É o Pablo do Espírito Santo, amigão. Que legal, que legal, que bom. Não é meu. Ele se prontifica, Felipe, olha só, eu estava orando a Deus, é só rapidinho, tá? Porque eu cuido hoje de 7 igrejas e produzir e editar não é fácil. Não. Chegou, pastor, quero editar. Eu falo, pô, não tem dinheiro, cara. Não, quero ajudar. Ele está me ajudando, rapaz. Ele me ajuda. Que benção. Entendeu? Um abração pro Pablo. Gente fina, tem me ajudado, viu? Bom. Eu nem posso falar, eu não teria a mínima condição de fazer nenhum desses vídeos que eu fiz se eu não fosse o apoio do Carlos Magalhães e do Felicity Play, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida, apoio total, né? Não, eu não tenho. É pior ainda, né? Tão difícil quanto. E essa nem é minha atividade. E só para, né? Eu não sou pastor, então eu não trabalho diretamente na atividade. Eu trabalho na área de comunicação da igreja, então técnica, então eu não tenho nem tempo específico dedicado. Eu faço isso nas horas vagas. Aí isso, então realmente o apoio aqui desses parceiros é essencial. Ele é determinante para você conseguir fazer a coisa acontecer. Amigo, só gratidão, desculpe. Só gratidão. Só motivos para agradecer por esse seu tempo aí. Sei que você está numa mudança aí, como você falou no começo, bem desafiadora, né? Mas Deus está conduzindo aí, vai dar tudo certo. Você já estará estruturado aí em Monte Azul. Isso, Monte Azul Paulista. Interessante, né? Eu saí de Caieiras e fui para o Monte. Eu brinco com o pessoal. Isso é uma figura. E vamos continuar conversando, mesmo não tendo essas lives, por favor, continue acompanhando o Minuto Profético. Eu vou também esse ano, a gente vai bater alguns papos aí no Minuto Profético em algum momento, alguma coisa aí. A gente vai trocar algumas ideias. O Adriano já me perguntou esses dias sobre isso, eu falei, vamos lá. Rapaz, acertar as agendas não é tão simples assim, mas a gente consegue, pela graça de Deus. Amém. Obrigado a você que está
com a gente, tá? E continue conosco, vai ficar disponível, tá? Essa live aqui pelo menos no meu Instagram, acho que o Adriano vai deixar também. A gente vai deixar disponível aí, então se vocês... Sim, vamos salvar a live, já tem várias pessoas. Salva a live, sim, vai estar salva. Espero não fazer nada errado aqui, mas vai dar tudo certo para deixar salva a live aqui. Vamos orar, Adriano? Vamos. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mais uma vez pela tua disposição. Olha, alegria. Foi fácil. Grande Deus, louvado seja o seu nome, porque essa conversa só foi possível porque o Senhor esteve conosco. Amém. E que o seu nome seja glorificado, edificado, e que as pessoas sejam aqui inspiradas a estudar cada vez mais profecias, estudar a sua palavra. Amém. Continue nos fortalecendo, nos ajudando, e que não percamos de vista que a revelação é sobre Jesus Cristo e de Jesus Cristo para a nossa vida. Amém. Nós pedimos que continue abençoando a cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu. Felicidades a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui.